Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Pai, fala conosco, Deus. Fala conosco, Deus. Livra-nos da nossa ignorância, Senhor, da nossa vontade de não fazer nada, Senhor. Livra-nos disso, Senhor. Livra-nos, Senhor. Tem piedade de nós, Senhor. Abre nossa mente, Senhor. Nosso coração para servir a Ti de coração, é o que pedimos a Ti, Senhor. Fala conosco agora, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, eu fiz aqui um rascunho e isso é só para a gente ter uma linha do que a gente vai seguir, tá? Só para a gente ter uma ideia do que a gente vai falar hoje à noite, tá bom? Como a gente estava falando aqui, a nossa ideia é falar sobre coisas espirituais. A nossa ideia é entender que o mesmo Espírito que estava em Cristo Jesus é o mesmo Espírito que está conosco aqui. Isso é muito forte. O mesmo Espírito que atuou em Jesus, o Cristo, é o mesmo Espírito que está atuando em nós essa noite, é o mesmo Espírito que vai atuar no nosso ministério de louvor. E a gente vai falar sobre uma coisa muito importante hoje, que é a harmonia, tá? Como eu disse, a gente não vai falar de teoria musical. Ainda não. A gente não vai falar de nada técnico por enquanto. A gente vai falar sobre a harmonia no Espírito Santo. E o que significa essa harmonia no Espírito Santo, né? O significado da palavra harmonia é concordância. E a gente sabe que a igreja de Cristo é um corpo vivo, um organismo vivo. E isso não é uma figura de linguagem, o que é ser o corpo de Cristo. Nós literalmente somos o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo. Então o apóstolo Paulo ele fala assim, olha, vocês precisam estar arraigados em amor. Vocês precisam estar edificados sobre Cristo Jesus. Então para que a gente estar em harmonia no Espírito é ter uma mesma mente e ter um mesmo coração. É vibrar na mesma vibração que o Espírito Santo está vibrando. É ir na mesma direção que o Espírito Santo de Deus. Jesus fala que o Espírito é como um vento. Ninguém sabe para onde vem, nem para onde vai. Estar em harmonia com o Espírito Santo é sentir a brisa do Espírito apontando para o lugar que a gente tem que ir. É estar em conjunto, no mesmo pensamento, numa mesma base, numa mesma concordância. E aí eu quero falar um negócio muito importante hoje. O que é a harmonia? A harmonia é essa capacidade de naturezas distintas produzirem resultado harmônico. Um resultado harmônico. O que isso quer dizer, assim? Deus está chamando a gente para trabalhar no ministério de louvor para ser um grupo distinto de pessoas, mas com o mesmo propósito. O que isso quer dizer? Eu vou dar um exemplo. No piano, você tem cada nota tem o seu tom. Umas notas são mais graves e outras notas são mais agudas, certo? Mas uma nota só não faz música. Para que você tenha harmonia, é necessário, no mínimo, 2 notas. Isso é um fundamento. Jesus fala assim, olha, é necessário que estejam no mínimo 2 ou 3 pessoas reunidas. Para que a gente esteja em harmonia do Espírito Santo, por mais dedicado que a gente possa ser, uma pessoa sozinha, ela não produz
harmonia do Espírito Santo. É necessário que haja, no mínimo, 2 pessoas. E é por isso que Jesus fala assim, olha, a gente só vai aceitar testemunho contra uma pessoa se 2 ou 3 pessoas testemunharem contra ele. Legal, Caleb, muito bom ter você aqui. Prazer, Caleb. Senta aí, cara, pega uma folhinha. Caleb é o filho da Fabiana, mas é meu filho também querido, assim. Eu amo muito esse garoto, talentosíssimo. Garoto de muito talento. A gente está falando sobre harmonia, Caleb, mas não harmonia musical. A gente está falando sobre harmonia no Espírito Santo. A harmonia é a capacidade de naturezas distintas produzirem um resultado harmônico, tá? E a gente está dando o exemplo do piano aqui. Cada nota do piano ela tem um seu tom. Mas para que haja harmonia é necessário que tenha pelo menos 2 notas. É necessário que tenha no mínimo 2 pessoas. É o princípio que Jesus fala. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos. Então, para a gente montar um acorde harmônico no Espírito, na união do Espírito Santo, a gente está falando de coisas espirituais aqui, gente. Estou usando o piano como exemplo. É necessário que no mínimo 2 de nós, como um grupo, esteja em harmonia com o Espírito Santo. Isso é muito interessante, que eu vou dar um exemplo para vocês. Pode ser que um de nós tenha um tom mais grave, por exemplo, eu sou o mais velho aqui, eu acho. Pode ser que a minha vida eu tenha passado por coisas e eu tenho um tom mais grave, mais pesado. Mas quando eu junto com o Caleb, por exemplo, minha junção com o Caleb são naturezas distintas que produzem um acorde harmônico no Espírito Santo. Vocês conseguem entender isso? Então pode ser que eu seja uma nota grave, pesada, que já passei por muita coisa na vida. Pega o Caleb, que é uma pessoa nova, cheia de gás, e junta eu e o Caleb, cria um acorde maior, um som harmônico diante de Deus. Isso é muito importante, porque isso é importante a gente entender. Porque pode ser que quando... Isso é só um exemplo, tá, gente? Junta eu e a Keila, pode ser que a minha junção, minha com a Keila, seja uma junção triste, por causa da nossa história. Mas a música, a harmonia do Espírito Santo, ela é formada de acordes tristes e ela é formada de acordes graves e agudos, né? Graves e agudos, acordes tristes. Então pode ser que a minha história, junto com a história da Keila, isso é só um exemplo, porque eu juntei você com tristeza, mas... Só porque eu tô doente. Mas pode ser que a minha junção com a Keila seja um acorde harmônico triste. Mas se eu e a Keila estiver em sintonia com o Espírito Santo, a gente vai produzir a harmonia no Espírito Santo que a gente precisa. O importante é que a gente não é um bando de louvor. A gente não é um grupo não é um bando desordenado de pessoas tocando. É importante que tenha no mínimo 2 pessoas em acordância com o Espírito Santo quando a gente for ministrar diante de Deus. Vocês conseguem entender isso? Eu não sei se vocês sabem, o piano, os instrumentos em gerais hoje, eles são afinados em 440 Hz. O que significa que você pode afinar o seu violão em outra frequência. Antigamente se usava outra frequência para afinar os instrumentos. Descobriu que 440 Hz é uma frequência que afeta mais a alma humana. A gente vai falar de alma, vai falar de espírito já. E por isso que hoje a gente usa 440 Hz. E o que isso tem a ver com o nosso ensinamento espiritual? Deixa ela, brother. O que isso tem a ver com o nosso ensinamento espiritual? Isso é importante que a gente entenda o seguinte. É importante que a gente esteja na frequência do Espírito Santo. Porque pode ser que eu e o Henrique estejamos afinados, que a gente seja um bom campo harmônico, mas não na frequência do Espírito Santo. Eu vou tentar explicar isso melhor. Tem gente que é talentosíssima
Tem gente que tem um talento muito forte e quando junta essas pessoas, ela produz um som muito bom. E esse som, ele afeta a alma das pessoas. Importante a gente entender a diferença de alma e de espírito. Então essas pessoas, elas têm a capacidade de ir no centro da alma das pessoas porque elas têm uma capacidade técnica muito boa. Mas elas não estão na frequência do Espírito Santo. Elas não produzem vida. Elas não trazem a palavra da vida. Então é importante que a gente, como participante desse ministério, a gente esteja na frequência do Espírito Santo, senão não adianta nada. Vou dar um outro exemplo para vocês, para a gente ter uma ideia da graça de Deus. Gente, é participativo, tá? Só estou fazendo uma introdução para que vocês tenham uma ideia do que a gente está falando, tá bom? Imagina uma pessoa com bastante talento, assim, fala alguém aí, que eu vou dar uma pessoa muito velha. Eu sei. Vocês conhecem? Galera não sabe? Michael Jackson é velho também, né? Vamos tocar da gente. Justin Bieber. Lady Gaga. Nossa, A Fabiana já vai lá pro lado de Satanás, logo já que é pra vacolhar. Falar só de talento, Não, mas um exemplo importante, a Lady Gaga. A Lady Gaga, ela é super talentosa. Ela é super talentosa, como outros cantores, Michael Jackson é super talentoso. Mas eles não trabalham na frequência do espírito, eles trabalham na frequência da alma. O que significa que quando você vê um Elton John, por exemplo, que é pianista, com aquele talento todo que ele tem tocando, ele pode fazer você chorar. Vocês entendem? Porque ele está na frequência da alma da gente, não do espírito. E a gente não vai falar sobre isso hoje, mas tem muita gente no meio evangélico na frequência da alma das pessoas. Vocês entendem a diferença? Então eu posso ser um ministro da justiça, eu posso ser um ministro de música muito capaz e muito capacitado, e eu junto com pessoas muito capacitadas, e eu posso fazer todo mundo chorar. Mas eu não vou estar na harmonia, na frequência do Espírito Santo. Isso é tremendamente sério, só que a gente não vai se aprofundar nisso agora. É só para que vocês tenham uma ideia geral do que a gente está falando. É importante que a gente compreenda esse conceito, tá? Outra coisa que eu quero falar para vocês é que quando Jesus foi fazer a oração dele final, em João 17, Jesus fala exatamente essas palavras aqui. Pai, eu oro para que todos sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Então nossa intenção aqui é que a gente seja um com o Pai, um com o Espírito, que a gente tenha essa harmonia com Deus. Porque se a gente não tiver harmonia com Deus, a gente corre o sério risco de estar fazendo um show para a alma das pessoas. E a gente corre um sério risco, e a gente vai falar isso no final, de estar mexendo com coisas que a gente não deveria estar mexendo. A gente vai falar sobre isso já já, tá? Quando a gente fala de harmonia, a gente sempre pensa na poesia da harmonia, na coisa bonita. Eu falei de piano, falei de violão, falei de afinação. Mas entendo a harmonia também como um exército. Quem já viu o exército chinês marchando aqui? Os caras estão em harmonia. É uma harmonia de batalha espiritual. Do exército chinês é uma harmonia de batalha. Mas vocês precisam entender também que a nossa harmonia no Espírito Santo, ela muitas vezes ela é uma harmonia de guerra. Porque a gente é o front-end do culto. As pessoas chegam na igreja, gente, elas chegam o quê? Barata voa. Chegam assim, brigou com a mulher, pisou no cachorro, trabalhou o dia inteiro, deep clean, né, que dia inteiro. Se de errado acontece. Tudo que tinha que acontecer. Então, a gente precisa entender que a gente é essa batalha espiritual do culto que está começando diante de Deus. Que a gente tem que chegar na igreja já preparado para estar em harmonia com o Espírito Santo. Porque as pessoas vão chegar lá barata voa, gente. É só você olhar para o começo do culto, tá todo mundo assim.
você que faz parte desse ministério aqui, e a gente vai falar detalhadamente sobre isso, você tem que chegar já preparado. E a gente tem que andar em harmonia de guerra para estar preparado para a batalha espiritual. E, gente, não se engane. Não se engane. O diabo, Satanás, ele batalha contra o ministério de louvor de uma forma bem direta. A Fabiana tem muitos anos de experiência. E é o que ela acabou de falar. Tudo que tem que acontecer de errado, Vai acontecer. acontece. Se o seu pão cair no chão, vai cair com a manteiga para o chão. Então, a gente precisa ter essa consciência. O próximo culto que a gente for ministrar diante de Deus, meus irmãos, não vamos chegar igual barata voa. A gente tem que chegar numa mesma harmonia. Na mesma sintonia. Mas não é a sintonia da Fabiana, não é a sintonia do pastor Rafael, não. É a sintonia do Espírito Santo de Deus. Tá? A gente vai falar profundamente sobre isso, o que é ser um adorador, mas hoje a gente vai começar sobre o que não devemos fazer, que está lá em Marcos 8:14. Quem pode abrir? Só antes de você entrar, Júnior, assim, ainda sobre essa parte de harmonia que você falou, assim, uma das coisas que faz a harmonia acontecer, a harmonia ela é fruto de um esforço, ela não, como você falou do exército lá, ele não começa a caminhar todo mundo juntinho de um dia para a noite, né? É um treinamento, é um esforço. E se tem uma coisa que atrapalha a gente ter harmonia, espiritualmente falta de comunhão, mas se a gente fosse pensar só ainda nesse mundo de tocar a alma, o que impede ter harmonia é justamente a falta de preparo para aquilo. Eu vejo que assim, todos nós, a gente líder acostumou-se a gente se dá essa desculpa de que o tempo na hora brasileira ele é diferente, né? A gente sempre releva o tempo e chega um pouco mais atrasado, chega um pouco mais tarde. Mas se tem uma coisa que atrapalha a harmonia é você não ter tempo junto de se preparar. Porque aí essas coisas pequenas que deveriam ser tratadas no ensaio, elas se tornam grandes e acabam incomodando a alma. Vocês já sentiram isso, né? Às vezes chega um, não chega o outro, de repente a gente tem que fazer e as coisas não estão encaixadas. E como o Júnior disse, a parte técnica não é a mais importante. Mas se você está ansioso com aquela parte técnica que não está funcionando, o seu coração acaba se abalando também. Tô falando alguma bobagem ou não? Não. Vocês entendem isso? Porque eu acho que isso é uma das coisas que a gente está começando, a gente tem a oportunidade de começar bem. Tentar traçar isso como metas, como limites, assim, olha, qual o melhor dia e hora para fazer isso? A gente só tem o sábado, então vai ser no sábado mais cedo, vamos fazer num dia de semana, vamos fazer para que a gente não permita que essa parte técnica, que como foi dito aqui não é o mais importante, impeça a gente de viver a parte do espírito, né? Que a gente esteja ali já livre para adorar, porque toda aquela parte de botar em sintonia as pequenas peças, são muitas peças, já está funcionando. Eu quero aproveitar, já que o senhor está falando nesse assunto, assim, o que me trouxe a memória, assim, principalmente a questão a gente marca o horário, né, para ensaiar, por enquanto a gente já está chegando uma hora antes do culto e passando as músicas. Mas essa uma hora tem sido super importante para a gente chegar na hora do culto e estar assim, redondinho, já sabendo o que a gente vai fazer. E como é ruim quando alguém chega e chega 5 minutos, ou às vezes o culto já começou e às vezes é só para tocar um carrão. Mas às vezes é melhor que não faça, porque chegou e não está em sintonia, não sabe o que está acontecendo, não sabe as músicas. Às vezes menos é mais, né? E acho que é muito essa questão espiritual, né? De estar ali, se preparar espiritualmente para fazer aquilo. Porque a gente não está ali tocando, a gente está ministrando a vida das pessoas enquanto a gente toca. Está sendo um instrumento. E a gente fazendo isso agora, assim, Deus vai abençoar e vai trazer mais gente. E se a gente faz bem, a gente consegue influenciar, por exemplo, os que vão vir, os que vão estar participando, os que vão estar vivenciando isso. Sim. E aí entra a parte da humildade, né? Isso já aconteceu comigo muitas vezes, às vezes chegar atrasada para um ensaio, perder o ensaio, não, o ensaio não,
Lá no banco quietinho. E às vezes o povo ficava meio assim, Fabiana vai ficar bem, não vim pensar, não vou ficar, ué. Qual o problema? Não é pecado, eu acho que assim, é respeitar quem veio para ensaiar. Talvez não vai ter todos os instrumentos, não vai ter todo aquele aparato e tal, mas não quer dizer que Deus não está presente. Vai ser feito da mesma forma, vai ser melhor do que alguém chegar e estar ali com uma barata voando e perdido e acaba até tirando a atenção das outras pessoas. Né? Não, e exemplo, a gente falou do Caleb é multiman. O que der na mão dele, ele faz. Então tá faltando negócio, chega aí, Caleb, encaixa e resolve, mas Sim. eu acho que esse ponto que a gente está tocando é um ponto muito legal, gente, pra gente pensar realmente... Eu já ouvi testemunhos de pessoas que, assim, infelizmente, né, a gente como líder, a gente anseia que as pessoas venham e façam, e quando você vê um músico entrando, vem aqui, me ajuda, né? Precisa, né? Faz falta. Mas eu ouvi testemunhos de pessoas que chegaram, isso não foi na nossa igreja que aconteceu, foi um amigo que veio isso em outra igreja, ele falou, pastor, eu estava em pecado, eu não estava legal, e o pastor me chamou para tocar, e assim, Deus usou, mas você não sabe como é que a pessoa está chegando, se a pessoa está chegando atrasada, de repente a pessoa está chegando, de repente a pessoa até não veio no ensaio porque ela quer ser ministrada, ela não quer estar lá. Tá full. Nossa. Né? Pode acontecer, já aconteceu isso comigo. Eu não quero estar lá, eu quero estar aqui embaixo, eu quero beber hoje, eu não quero falar. O interessante é você falar isso, que é justamente sobre isso que a gente vai falar agora. E eu passei um texto pra gente estudar essa semana, não sei quantos tiveram a oportunidade de meditar aí neles, mas eu quero ler só o versículo 15. Diz assim, olha, preveniu-os Jesus, dizendo, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O que o Espírito Santo colocou no nosso coração pra gente estar falando hoje é, assim, a gente vai começar a entender o que a gente não deve fazer como ministério de louvor. O que a gente não deve ser. Que eu acho que se a gente compreender o que a gente não deve ser, fica mais fácil pra gente compreender o que a gente deve ser depois. Tá? E Jesus trouxe esse texto no meu coração porque ele fala muito no coração musicista. Porque ele usa a palavra fermento. E o que Jesus quer dizer com essa palavra fermento? O fermento, ele tem essa capacidade de entrar de modo silencioso. O fermento tem essa capacidade de entrar de modo sorrateiro, imperceptível. E ele tem esse... O fermento é um processo de decomposição. O fermento nada mais é do que um fungo. Ele entra de modo sorrateiro e ele cria fermentação. Ou seja, ele transforma uma massa numa massa inflada. Ele faz a massa crescer. Então, quando você vai comer um donut, aquele donut aerado, gostoso, delicioso, é porque ele sofreu a ação de um fermento. E, geralmente, a Bíblia, quando fala de fermento, está relacionada a pecado. E o que o Espírito Santo quer trazer para a gente como grupo de louvor hoje, meus irmãos, tenham cuidado com duas coisas que de maneira sorrateira vai entrar no coração de vocês, de maneira silenciosa. E isso vai entrar de maneira silenciosa no nosso coração e vai causar um inchaço. É por isso que, pastor sabe, por isso que ministério de louvor é o pior ministério que tem. Por quê? Que é cheia de pessoa inflada. Não é isso, pastor? Falando uma besteira? As piores pessoas para se lidar... Isso pasmem. Mas o pior tipo de pessoa para se lidar no ministério são as pessoas do ministério de louvor. Por quê? Porque são pessoas infladas. São pessoas cheias de si. São pessoas... ela aparenta ser mais do que ela é. De modo geral, tá, gente? De modo geral. A gente aqui não passa por isso. Dá para não ser assim. É por isso que a gente vai começar assim. O que a gente não deve ser? A gente tem que tomar cuidado para que isso... Porque assim, gente, você toma cuidado essa semana, mas pode ser que semana que vem alguém chegue pro Leonan e fala, não, você, cara, toca demais. Assim. E essa coisa começa a entrar no coração do Leonan. E o Leonan começa... Bom, né? E o Leonan começa a... Caraca, sou bom mesmo. Isso acontece comigo. Isso acontece com qualquer um. Então a gente tem que... Jesus os adverte. Jesus está falando pra gente, eu vou advertir vocês, tenham cuidado com isso.
Tenham cuidado que quando as pessoas ouvirem a Marcela, ou a Keila cantando, ou a Fabiana tocando violão, ou o pastor Rafael pregando, as pessoas têm a tendência a ficar alisando. E é importante a gente entender uma coisa. Quando a gente está lá na frente e a gente está na harmonia do Espírito, a luz do Espírito brilha. E as pessoas olham para a Fabiana brilhando e a pessoa tem a impressão que a Fabiana brilha. Mas a Fabiana é um vaso de barro seco que precisa da luz de Jesus dentro dela. Só que as pessoas confundem. Quando você toca uma música e o Espírito Santo está se movendo, as pessoas sentem a presença de Deus, e você lá está com o microfone, ou você está com o violão, a pessoa olha para você e ela acaba confundindo. Ela acaba confundindo as coisas, e ela acaba no final do culto o quê? Fabiana, você é maravilhosa, você é demais, você toca. E se a gente não tomar cuidado, Jesus está divertindo Marcela, está divertindo Henrique, está divertindo todo mundo aqui. Tenha cuidado. Tenha cuidado para que isso não entre de maneira sorrateira no seu coração. Mas tenha cuidado com o quê? Com duas coisas. Vamos falar sobre essas duas coisas. O que a gente não pode fazer como ministério do louvor. O primeiro é o fermento dos fariseus. O que é o fariseu? Tá tudo aqui na folhinha, tá, gente? Para você ler em casa depois. O fariseu, ele é falado de modo explícito na Bíblia. Lucas 12, 21, Jesus fala assim, olha, tomem cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O que a gente não pode ser como ministro de louvor? Exatamente. Gente, não deixa, jamais atue na frente dos outros. Jamais seja um hipócrita, um ator. Jamais finja. Gente, você está triste, você chora, tá bom? Jesus, quando estava triste, a Bíblia fala assim, olha só, gente, é Jesus, não sou eu não. Jesus fala assim, olha, minha alma está triste até a morte. Não é Jesus que fala isso, pastor? Isso sobre a questão da hipocrisia, eu me lembrei de uma história de uma pessoa que veio em casa, e não é daqui também do Brasil, mas virou e falou assim, hoje eu levantei a mão pela primeira vez adorando de verdade. Eu sempre vi essa pessoa de mão levantada, assim, o que você quer dizer com isso? Assim, não, que eu via todo mundo de mão levantada, olho fechado, eu fazia, mas não entendia por quê. E hoje, pela primeira vez, eu senti tanta alegria de adorar a Deus que eu levantei as minhas mãos e aquilo foi para mim real, sabe? E eu acho que é isso que é maravilhoso, assim, você sentir esse real, né? Os fariseus, eles tinham tanta preocupação em agradar os demais que eles se desconectaram com Deus. E só a questão da palavra hipocrisia, ela vem justamente da área teatral, e o que o hipócrita quer, o que o ator quer é o aplauso. Por isso que Jesus fala assim, ó, o que eles querem eles já receberam, que foi o reconhecimento diante dos homens. E na verdade, quando Jesus fala da hipocrisia, ele está falando da oração, ele fala assim, ó, vocês devem querer o que se ganha lá no quarto secreto, que ninguém está vendo. Mas o Pai que tem secreto vê e recebe, entende seu coração, entende quem você é, sabe? Isso é muito forte. Como ministro de louvores que somos, não como grupo de musicantes, jamais deve ter no nosso meio hipocrisia, gente. Não finge. Não é por minha causa, por causa de ninguém, não. Porque Deus está ali. Então, Marcelo, tá ruim? Tá ruim. Tá bom? Canta música alegre. Tá ruim? A gente chora. Não seja hipócrita, não seja um ator. Hoje a gente é incentivado a usar máscara. Esse é o significado. A raiz da palavra hipocrisia é mascarado, de ator. Diante de Deus você tem que tirar sua máscara. Isso é loucura, porque a gente aprendeu a ser mascarado. A gente ensina nossos filhos a ser mascarado, não ensina? Assim, nosso filho às vezes fala a verdade, a gente dá um beliscão, né? A gente ensina eles a mentir, ensina a ser falso. Gente, e eu vou falar pra vocês, tem gente que há tantos anos é mascarado, e ele já colocou tanta máscara em cima da sua verdadeira cara, que a pessoa não se conhece mais. A pessoa não se encontra mais.
Deus tenha piedade de nós, meus irmãos. Que Deus nos revele o verdadeiro eu dentro de mim. E vocês que estão começando agora, gente, elimina isso. Vocês não são atores. Vocês podem ser os melhores músicos do mundo e vocês podem ganhar dinheiro com isso, não tem nada errado. Vocês podem montar a banda de vocês. Mas lá, no que a gente chama de altar, na presença de Deus, como ministro de louvor, não deixa que isso entre de maneira sorrateira no seu coração. Você não está lá para representar. Você não está lá para ser um ator. Você não está lá para fingir o que você não é. Se você não levanta a mãozinha em casa, não faça isso lá. Deus te conhece. Eu sei, gente, porque vocês estão diante. Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia de mim. Eu vou falar algo pessoal. Eu nasci numa igreja. Eu nasci numa igreja pentecostal. E na igreja pentecostal você aprende a representar. Durante muitos anos eu era um mico. Que eu via as outras pessoas fazendo as coisas e eu fazia igual. Estou falando de mim. Falava em línguas. Levantava a mão. Fazia tudo. Eu era um mico de circo, Caleb. Deus tem piedade de mim. Tenho vergonha de falar. Mas eu só fazia isso porque via os outros fazendo. E achava que estava fazendo a coisa certa. Então a gente aqui, como ministério de louvor, a gente tem essa oportunidade. A gente tem essa missão. Jamais a gente estará lá para representar. É o que a Fabiana disse. Tá cansada, Marcela? As crianças deram trabalho. Gente, não vou cantar hoje. Ninguém vai... Nesse grupo aqui, meus irmãos, eu espero que a gente seja pessoas espirituais. Ninguém nesse grupo vai achar, nossa, a Marcela deve estar em pecado. Não é. Ninguém tem que achar isso, né? Claro que não se dá para responder por ninguém. Mas tem dia que o Rafael, olha, gente, eu não tô bem. Tô falando alguma coisa, pastor? Não. Errado? Acho que assim, Gente, olha, briguei com a minha mulher. tem situações que a gente resolve, né? Que a gente ora e fala, Deus, me perdoa, Senhor. Né? De repente, se foi uma discussãozinha ali com o marido, me perdoa com o marido e resolveu. Mas tem situações que levam mais tempo. Tem dia que você vai chegar lá e o vaso está quebrado, o vaso precisa ser restaurado. E Deus quer nessa humanidade nossa. Deus não quer. Eu sou de uma geração de pastores que, assim, o meu pastor me ensinou, quando eu fui para ser pastor, falou assim, olha, você precisa ser o exemplo. E quando coloca essa carga de ser o exemplo, você não pode ter erro algum, você não pode ter prática nenhuma errada, né? E o que, na verdade, a gente acaba percebendo na vida é que a gente tem as mesmas fragilidades. E hoje eu entendo que a minha relação pastoral cresceu muito no momento em que Deus me permitiu ser Rafael. Eu usava, não que tenha nada errado com quem usa terno, gravata, não sei o quê, mas eu até mudava a voz para falar, eu poçava a voz e tudo isso. Que fazia parte do personagem, como se fosse isso que as pessoas quisessem. E eu sempre conto esse testemunho de Jesus, me revelou o coração mesmo através da traição, quando Judas dá o beijo a Jesus, e refletindo sobre aquilo, por que Judas beijou Jesus. E foi assim como uma ficha clara, cara, na minha cabeça, que falou assim, foi para identificar, qualquer um ali podia ser Jesus. Não havia roupa, não havia posição, não havia nada que Jesus tivesse naquele momento que o diferenciasse dos que ele estava caminhando. E isso é tão forte, né? Isso é tão forte, assim. A gente precisa... Acho que faz parte mesmo da nossa missão, que está cravada no coração dessa igreja, assim. Casa Brasil, assim. Dentro de casa a gente desmonta os personagens, né? A Ivete nunca chega para mim e fala assim, reverendo Rafael, eu quero falar contigo. Aliás, quando ela me chama de Rafael, eu estou até em problema. Rafael! Rafael! Aí até então... aí o bicho tá pegando, cara. Mas não é isso. Essa coisa dentro da casa que você pode ter essa liberdade de ser quem você é, sabe?
Uma coisa que eu aprendi sobre hospitalidade é que a pessoa se sente mais confortável quando ela realmente se sente em casa, se sente nessa liberdade. E eu gosto de imaginar que também o tema da igreja, né, a frase, o slogan, o mote, né, adorando a Deus na língua do nosso coração, chama a gente a adorar, né, que a gente adore mesmo. E adore sem frescura, adore sem criar personagens. E se dê lugar para essa fragilidade também, que mostra o desejo nosso de crescer junto. A gente tem tanta luta, meus irmãos, todos nós aqui. E a gente precisa ser compassivo um com os outros, porque isso vai influenciar, como eu disse. Isso também é inegável. Nós temos um poder de influência sobre as pessoas que estão ali, né? Eu sei que vai chegar um momento que eu vou falar sobre isso, mas eu acho que... A gente vai falar sobre o poder que a gente tem na influência da alma das pessoas. Pode seguir. Mas, como o pastor disse, eu passei por esse mesmo personagem que ele, a ponto de eu mudar a voz quando eu orava. Quando eu ia orar, Leonardo, eu chegava e amantíssimo, poderosíssimo. Aí um dia Deus tocou no meu coração e falou assim: por que você fala assim comigo? É falso. É um personagem que eu montei. Personagem de crente, safado, que eu era. Vou contar isso é uma coisa pessoal, tá, gente? Não é padrão, mas aconteceu comigo. Eu tinha, por volta de 20 anos, eu estava dirigindo um culto de jovens, estava cantando, tinha uns 300 jovens na igreja que a gente estava lá. Eu estava cantando, a banda era boa. E quando eu estava cantando, no meio do louvor, eu ouvi no meu coração assim: por que você está cantando para eles e não está cantando para mim? Eu nunca mais esqueço disso. Isso é uma experiência pessoal, tá? Não é prática de ninguém. Mas ali no meu coração Deus falou assim: por que você está cantando para os outros e não está cantando para mim? Ali no meio do culto. Próximo culto que a gente for, meu irmão, você for lá, cante para Deus. Adore a Deus. Faça para Deus. E se a gente estiver em harmonia, na mesma base que é Cristo, no mesmo Espírito, 2 ou 3 reunidos conseguirem entrar em harmonia, a gente vai vibrar de acordo com o acorde do Espírito. O que a gente não deve ser é fariseu. Eu coloquei alguns versículos aqui, Mateus 23, 5, Jesus fala assim: olha, tenham cuidado para que tudo que você faça não seja para que as outras pessoas vejam. Isso é ser um fariseu. Toma cuidado com isso. Não vá lá para fazer somente para que as pessoas olhem para você. Não faça isso. Faça para Deus. Versículo 14. Tenham cuidado para que vocês não sejam do tipo de longas orações, palavras pomposas, voz de locução. Assim, se você é uma pessoa que fala assim em casa, você pode falar assim com Deus, entendeu? O problema é você em casa ser uma coisa e na igreja você ser outra. Não é errado você orar: amantíssimo Deus. Se o seu coração ora assim, amém. Você continua orando assim. O problema é você em casa ser uma coisa e você na igreja ser outra. Não seja. Então, se você em casa ora: Pai, me ajuda. Lá na igreja você vai orar assim. Não vai representar, não vai atuar. Quarta coisa que a gente jamais deve ser: tenham cuidado para que vocês não se tornem fiscais da vida alheia. Esse era o problema dos fariseus. Adoravam criar regra. Adoravam cuidar da vida dos outros. Deus não chamou a gente para cuidar da vida dos outros, gente. Não chamou. Deus não nos chamou para cuidar da vida dos outros, ok? Graças a Deus, que nem da nossa vida a gente dá conta. Mas acontece que a pessoa que é encarregada de louvor, às vezes quem tá, muito pastor que a gente conhece, graças a Deus não o nosso, muita gente que é ministro de louvor tem essa mania de dar pitaco na vida dos outros.
de querer mandar. É porque a luz brilhou uma vez nele, as pessoas viram a luz brilhar, ele acha que a luz está brilhando sempre. Ele acha que ele brilha sempre. Quem lembra da história de Pedro? Pedro fala assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus fala para ele assim, bendito és tu, Pedro. Foi o céu que te revelou isso. Pedro brilha. O que acontece no segundo depois? No segundo depois, Pedro fala assim, Jesus fala assim, olha gente, eu vou morrer. E Pedro fala assim, não Jesus, isso jamais vai acontecer contigo. O que Jesus fala para Pedro? Pedro, tu é pedra, mas tu é uma pedra de tropeço para mim. Gente, olha, pode ser que neste sábado a gente brilhe, mas não significa que a gente está brilhando todo dia. Pode ser que assim, pode ser que numa música você esteja brilhando e pode ser que na outra música você esteja sendo uma pedra de tropeço para o seu irmão. Então tenha isso bem consciente na sua vida. Tome cuidado com esse fermento dos fariseus. Não seja um hipócrita, não seja um mascarado. Amém? Amém. Tenham cuidado para que vocês não tenham uma aparência exterior santa. Eu tenho intimidade com o Rafael há muito tempo, já há muitos anos, mas agora eu estou pegando uma intimidade melhor com a Keila, com a Dilson. E é tão bom, porque o que eu gosto deles é que a gente é a gente mesmo. E o Adilson e a Keila são sensacionais, porque eles não é gente piegas, espero que eu também não seja. É gente boa de estar junto. É gente boa. Gente assim, que você gosta de bater um papo, trazer pra mesa, sentar, conversar. Porque não é gente assim que tem esse aspecto santo. Não é que vocês estão entendendo, né? O Adilson é sensacional. Não é fariseia, não são fariseus. Isso é bom pra gente, meus irmãos. Eu espero que a gente, quando estiver junto, Henrique, quando a gente estiver junto, Leonan, a gente não tem esse aspecto santarrão, que ninguém aguenta, gente. Ninguém aguenta. Que a gente possa ser a gente mesmo. E que a gente possa ser quem a gente é. Que o Leonan possa ter as coisas da idade dele e que eu possa ter as minhas coisas de velho. E que a gente possa ser o que a gente é, sem criar máscara. Porque a gente tem o seguinte, a gente tem a tendência de quando a gente se reúne, a gente cria a gente puxa essa identidade falsa pra gente. Então vamos eliminar isso de uma vez. Tá bom? Vamos prosseguir? Vamos prosseguir, que a gente eu vou cortar porque tem muita coisa para falar ainda, mas a gente pode conseguir, a gente vai ter 3 ou 4 reuniões para falar sobre tudo que a gente tem que falar, tá? Ponto 2, tomem cuidado com o fermento de Herodes. Gente, isso é muito importante que a gente vai falar agora. Deixa Jesus falar no seu coração. Quem era o Herodes? Herodes não era israelita, ele era idumeu, que chama. Ele não era do povo de Israel. Ele era uma pessoa que se converteu ao judaísmo e ele era rei da Judéia. Vocês entendem isso? Ele não era judeu de origem, ele se converteu ao judaísmo, só que ele era rei e chamava rei vassalo naquela época, porque ele é um rei que estava debaixo de Roma. Era um rei sobre baixo de Roma. Então Jesus falou assim, olha, toma cuidado com o fermento de Herodes. O que é o fermento de Herodes, gente? Deixa Jesus falar no nosso coração. Hoje em dia, tem esse caráter muito político dentro da igreja. Deixa Deus falar no nosso coração. Herodes era um político, Herodes era um empreendedor, Herodes era alguém que gostava de botar a mão nas coisas. Herodes era um empreendedor nato. Herodes foi o responsável por construir o templo. Tanto que os discípulos chegam para Jesus e falam assim, olha Jesus, que pedras que pedras bonitas, que pedras... Então Herodes, ele construiu um templo, ele reformou um templo, ele renovou o templo dos judeus. Com esse caráter que ele tinha, um caráter empreendedor. E o que Jesus está falando para a gente ter cuidado com isso, gente? O Herodes é aquela pessoa que constrói um templo, que constrói uma forma, que constrói um meio de se fazer uma religião. A gente, como ministério de louvor, tem que tomar cuidado para que a gente não
seja um construtor de formas. Gente, o Espírito Santo, ele vai e vem para onde ele quer. Ninguém aprisiona o Espírito Santo. Toma cuidado para que a gente não coloque uma forma. Em outras palavras, gente, tome cuidado para que esse ministério não se torne um fazedor de esquema. Vou dar um exemplo, vou tentar ser mais claro. Começa o culto, tem que ter uma oração, a oração tem que ter um culto, uma música alegre, a música alegre tem que ter outra música alegre e termina com música... Gente, não é forma. Entendam isso. Pode ser que você chegue e cante uma canção só de tristeza e chore. Pode ser que você tenha canções só alegres. Você tem que estar em sintonia com o Espírito. A gente, como ministério de louvor, tem que ter cuidado para que a gente não coloque o Espírito Santo, ou tente colocar o Espírito Santo numa caixinha. Posso complementar? Sim, claro. Acontece gente, é muitas aberto para falar, qualquer um pode falar, tá? A gente tem seguido uma forma, né? Já vou denunciar o pecado aqui. A gente tenta seguir um padrão, assim, tipo... Só, né, por exemplo, 2 músicas de mais celebração, mais alegre, aí a gente vai transitando indo pra adoração, né? Terminar com música de adoração. Mas o que acontece às vezes, por exemplo, a gente começa o culto, né, o pastor da abertura e momento de oração, vamos orar, vamos interceder. E normalmente a gente tem intercedido pelo quê? Pelas pessoas que a gente perdeu, né, com Covid e tal, né, momento de intercessão, de tal. Aí... A gente tá orando, a gente já tá lá pra tocar. O povo tá quebrantado ali, tá chorando e tal, intercedendo. Acaba a oração, a gente... uma música de celebração. Tipo, não tem nada a ver. Sim. É a sensibilidade do Espírito que a gente tem que ter pra mudar as coisas. Tipo assim, a gente tem um padrão? Tem. Mas vamos estar sensíveis pra mudar se precisar mudar. De repente, vamos entrar no final da oração com um cântico que tem a ver com o momento, né? Um cântico de clamor, um cântico mais de adoração. Vai trocar, o Espírito Santo vai direcionar. Mas é importante a gente estar sensível para isso, para não... O apóstolo Paulo fala assim, olha, Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. O apóstolo Paulo fala, Deus não habita mais em formas, em caixinhas, em modelos. É por isso que a gente vai falar sobre isso, mas por isso que algumas formas de louvor, que se dá um nome, que se tem nome, que é um jeito de fazer, como worship e outras coisas que a gente tem, são vários exemplos, a gente vai falar sobre isso, quando a gente for detalhar isso. São formas humanas, que gente, não é errado, desde que não seja uma forma. Mas americano adora isso. Americano adora formatar, estabelecer. Não muda nem que... Então, a gente está na moda do worship, né? Worshippers. Então você pega aquela canção, 4 estrofes, canta ad eterno, 38 minutos, até que a mente da cabeça das pessoas seja lavada e a pessoa entra por osmose, como se estivesse cantando uma música budista. Gente, o nosso chamado não é para isso, não é para forma. Pode ser que a gente um dia seja a banda completa cantando música alegre, todo mundo cantando. Pode ser que um dia seja só Fabiana violão. Pode ser que um dia seja sem violão, só voz e só oração. Gente, você tem que estar atento para isso. Como a gente falou, né, pastor? A gente é a linha de frente. Quem lembra do texto que Jesus chama os músicos para a linha de frente do campo de batalha? Então, quando o culto vai começar sábado, meus irmãos, quem está na linha de frente do culto, quem vai enfrentar o Satanás, vai agarrar ele no chifre, logo no começo, somos nós. Então, a gente tem que estar atento. Deus, o Espírito Santo, não cabe em formas. E eu venho de uma tradição pentecostal, e isso é o que mais me incomoda na presbiteriana, nessa forma, assim, que não é o nosso caso, mas a igreja presbiteriana em si, hora da confissão, hora do sei o quê, eles têm lá muito quadrado. Ou seja, se Deus não entrar naquela forma quadrada, Deus não age. Então você tem que estar atento. Não é bagunça.
não é bagunça. A gente tem que entender, o apóstolo Paulo fala assim, primeiro o homem natural, depois o espiritual. A gente tem que entender que estar cheio do Espírito é estar com a mente renovada de Deus. E a gente tem toda a capacidade intelectual e cognitiva dirigida pelo Espírito Santo, como era Jesus. O Espírito Santo não é capa de preguiça, né? Não, exatamente. Então, ser cheio do Espírito não é deixar de ser racional, é pelo contrário. O que Jesus veio fazer? Jesus veio à Terra se humanizar. Então o nosso caminho é se tornar cada vez mais humano, cheio do Espírito Santo. Cada vez mais racional, cada vez mais inteligente, cada vez melhor tecnicamente, mas cada vez mais cheio do Espírito. As pessoas confundem as coisas, elas acham que cheio do Espírito é ser bagunçado. E outras pessoas acham que o culto racional é... Não, então a gente tem que ter essa consciência. Ser cheio do Espírito não é colocar Deus numa forma. Tá bom? Então a gente, como ministério de louvor, a gente nunca vai ser hipócrita e a gente nunca vai colocar Deus numa forma. Mas para isso, não adianta, gente. É importante a gente entender. A semana inteira errado. A semana inteira virando Netflix lá. Como é que chama? Maratonando série. Semana inteira maratonando série na sua vida. Semana inteira olhando para Instagram, Facebook. Aí você quer chegar lá no culto e o que? Receber um santo? O que a gente é macumbeiro? O santo não vai descer de jeito nenhum. Pensa, gente. Pensa que como... Isso é importante. Pensa que como os nossos cultos evangélicos, a maioria deles são pagãos. Sabe por quê? Olha só, tô falando uma coisa muito séria aqui. As pessoas chegam no lugar e ficam assim. Parece que Deus está sempre atrasado no culto, né, pastor? Aí o ministro fica lá, vem aqui, nesse lugar, Senhor, nesse lugar. Aí você fica esquentando, parece que Deus não quer chegar no culto. E as pessoas ficam lá, vem, até que hora que baixa, aí baixou, pum, esquentou. Gente, a gente não é pagão. Nós não somos... A experiência de Israel, você tem o do Salmo 120 ao Salmo 134, que chamam-se Cânticos de Romagens, e o culto deles começava no trajeto de caminho à igreja. O Salmo 120, 121, e entre eles está aquele alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor, a nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios encheu-se de júbilo, grandes coisas do Senhor. Isso é muito importante. Nós. O Salmo, que eu gosto demais, né, que se o Senhor não edificar a casa, vamos trabalhar sentinela, né? O Senhor me fez acalmar como criança em seus braços, né? Salmo 131. Quer dizer, todos esses salmos eram salmos que eles iam cantando enquanto estavam caminhando para o culto. O culto, na verdade, o culto não termina, né? O que nós temos é o ajuntamento. Aquele momento de ajuntamento, mas o culto é a nossa vida, né? Jesus deixou bem claro isso, que não se resume àquele momento, né? Eles diziam adorar em Jerusalém, adorar em Samaria, onde adorar, Jesus diz, olha, meus adoradores adorarão em espírito e em verdade. Jesus muda o conceito do lugar de culto para 2 ou 3, o lugar de falar com Deus, ao invés da sinagoga, no seu quarto fechadinho, ele traz a vida com Deus na vida mesmo, em todas as áreas, em tudo que a gente faz. Exatamente. Muito bom exemplo. Sábado passado eu fui numa igreja lá na Flórida, estava passando com o pessoal e eu conheci o grupo de louvor inteiro e o ministro de louvor lá é muito organizado. Tipo assim, eles chegam na igreja 3 horas antes do culto para passar todas as músicas, tem um momento de oração e tudo. E cada música eles sabem quantos minutos vai durar, eles têm cronômetro no ouvido, eles sabem quando vai acabar, quando vai começar de novo. Não vai subir alguém, vai falar 15 minutos, vai descer, vão contratar uma música. Se Deus quiser mudar, não pode. Daí, então é quase isso. Daí, tipo assim, uma das perguntas que teve assim, um workshop assim, a gente perguntou, mas e o Espírito Santo e tudo isso? Ele falou, então, a gente tem um momento que é pro Espírito Santo. Só que assim, a gente começa. Aí falou, só que ele falou assim, só que chegou a vez que a gente começou a orar e o Espírito Santo queria continuar. A gente viu que não tem como a gente vai parar, a gente não vai botar o Espírito Santo numa caixinha e falar, agora a gente vai guardar, fica no botão que iniciou, acabou. Então assim, daí um culto que eu fui lá no sábado passado, é uma igreja brasileira com a americana no mesmo templo, só que tinha uma parede que divide. A igreja brasileira, de surpresa, saiu de lá, tiveram só louvor e invadiram a igreja americana. E o pastor falou que queria honrar a igreja americana
E eles estão ali pra todo mundo ouvir a palavra. Tipo assim, foi muito bonito de ver. Daí o pastor da igreja brasileira orou pro pastor da igreja americana, o pastor da igreja americana pegou um balde de água e lavou os pés do pastor. Na frente de todo mundo, assim, tudo do nada, e tinha só um violão da igreja americana tocando. Daí o pastor falou assim, então o pessoal da igreja brasileira que toca instrumento pode vir subindo, vai pegar o instrumento assim, do nada todo mundo juntou e fluiu de uma forma assim, espetacular, a gente cantando em português, em inglês lá em cima e tudo. E tipo assim... Fora da forma, né? Fora da forma, totalmente tipo assim... Fora do organizado. Era pra ter acabado o culto, fazia 1 hora que era pra ter acabado o culto, tá todo mundo lá ainda. Daí trouxeram ceia, que o pessoal da igreja brasileira tinha, e o pessoal dividiu ceia junto, e comeu todo mundo junto, e fluiu. Só que, tipo assim, fora da forma que eles tinham organizado completamente. Não que a gente seja contra a organização, tá, gente? Dá a impressão que a gente gosta de bagunça. Não, não é. É o contrário. O que a gente tem que estar em mente Tem que estar sensível. Tem que estar sensível. O que o Caleb falou, saiu fora da forma, juntou Miami com Copacabana, como diz a música, chiclete com banana, e juntou e deu coisa boa. Deu o mover do Espírito Santo, exatamente isso, fora da forma. A gente já vai acabar, e assim, só para dizer outra coisa a respeito do fermento de Herodes. O Herodes é aquele que impressiona as pessoas pela capacidade que ele tem de fazer as coisas. Herodes construía prédios. A gente não tem que impressionar ninguém pela nossa capacidade técnica, pela nossa capacidade vocal, nem pela nossa capacidade de fazer as coisas. Jamais. Jamais. Deus não nos chamou para impressionar ninguém pela nossa capacidade técnica. Tá bom? Para finalizar, meus irmãos, eu botei aqui a conclusão. Eu ia falar sobre Davi, mas não vai dar tempo. Mas a gente vai falar depois, tá bom? Para concluir, em nosso meio não haverá estrelas, pompas, celebridades, líderes, chefes, estruturas ou facilidade. Foi para isso que Deus nos chamou, tá bom? Sabe aquele filme americano que o ET chega aqui e leva-nos ao teu líder? Aqui a gente foi chamado para ser servo um do outro, gente. A gente foi chamado para ser servo. A gente foi chamado para um lavar o pé do outro. Foi o que aconteceu na sua igreja lá, não foi? Lavaram o pé uns dos outros. Então não tem essa de... Fabiano é a cabeça, Júnior é o cabeça. Ele leva-nos ao grande líder. Não, gente, pelo amor de Deus, para com isso. Não tem isso no nosso meio. A gente é guiado pelo Espírito. É bem verdade que a gente tem dons para distribuir. Por exemplo, eu já tenho 45 anos, já perdi a conta. Eu tenho uma experiência que eu posso ajudar mais do que outras pessoas. 40 e pouco. 46. Mas Keep track. O problema da idade é que você já começa a esconder alguns anos, né, debaixo da... Ano passado não contou ainda. Não contei. Mas pode ser que naquele dia a pessoa jovem tenha contribuído. Pode ser que eu esteja cansado, velho, e o Espírito Santo quer se mover através de vocês. Vocês entendem isso? Essa harmonia. Então pode ser que vocês... Pode ser que eu, Keila, estamos chegando cansados, trabalhando, final de semana, estamos lá injuriados, mas aí o Espírito Santo vem e pega essa jovialidade que vocês têm e, cara, é aqui que eu vou trabalhar. Entendeu, gente? Então não é essa... Deus usa o Fabiano. Se a Fabiana não estiver bom, se brigou com o Chechel, não tem culto. Se o Júnior brigou com a Keila, se o Júnior bateu o carro, não tem... Não tem isso, gente. A gente não tem isso. No nosso meio não tem estrela, não tem pompa, não tem isso. É para isso que Deus está nos chamando. Amém? Só queria falar uma coisa também a respeito da gente ser servo. Porque às vezes a gente acaba criando um estereótipo, uma coisa que eu vou lá, eu só toco violão e canto, não faço mais nada. Deus me chamou só para fazer isso. E quando a gente serve, não é assim. A gente está ali disponível para fazer o que for necessário fazer. Precisa varrer, precisa limpar a culto, precisa limpar o banheiro lá. Precisa subir, a gente já tem que sair, tem que comprar um negócio que faltou. Quem está disponível? Então, né, a visão de servo é de servir no que tiver, né, no que Deus colocar nas nossas mãos para fazer. Na nossa conclusão, em nosso meio não vai ter manipulação do Espírito Santo. A gente não vai fingir. A gente não vai manipular as coisas de Deus. Não vamos manipular.
A gente está lá para servir ao Deus fiel e seguir a direção do Espírito. Amém? Gente, semana que vem eu quero falar, talvez seja o tema mais importante da nossa reunião. Se você não vier em mais nenhuma, a gente quer fazer 3 ou 4, se você não vier em mais nenhuma, semana que vem é a mais importante da gente estar aqui, que a gente vai falar com... Semana que vem é um encontro de liderança. A próxima reunião, desculpa. A próxima reunião. Semana que vem a gente tem os imigrantes, a oficina de imigração vai estar aqui. Apesar que Esse sábado. na quinta eu vou estar livre, mas depois a gente vê isso. Se puder ser na quinta. Porque eles chegam na quinta, mas eles... ainda tô precisando de uma casa, viu, gente? Se alguém tiver uma cama disponível... Não sei. Voltem para nós, mas... Eu tô de mudança, cara, senão sei. eu recebi o Renan lá. Quantas pessoas, pastor? Eu preciso para uma mulher. Para uma mulher ainda. Mas esse não é o caso, assim. Eles chegam na quinta, mas a princípio não vai estar ficando na casa de ninguém.